Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos à nossa live, ou melhor dizendo, a nossa aula live. Seria para sexta-feira, mas não foi possível. Prazer, Evangelista Luiz falando. Seja bem-vindo ao meu canal Tempo com Deus, TCD, onde transformamos minutos em milagres. O nosso tema da nossa aula live, que não é uma live, é uma aula live. O nosso tema é confessar para fortalecer liderança. Hoje é Dia dos Pais, parabéns, papais. O que vamos aprender hoje? O que é confessar? Por que confessar? E claro, como confessar? E para quem ficar no finalzinho tem um grande presentão. Mas só para quem ficar no finalzinho, obviamente. Então, mas da onde eu tirei esse tema então de confessar para liderar? Esse tema foi tirado do devocional Paz segundo o coração de Deus, no meu e-book Paz segundo o coração de Deus, do dia 4, onde fala o que é esse e-book Paz segundo o coração de Deus. É um e-book de 5 devocionais, 5 dias fazendo um devocional, onde ele vai ter uma reflexão, uma ação e uma oração para cada dia, para que você, papai, seja um homem segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus, é do devocional Pai segundo o coração de Deus. O link vai estar na descrição, depois você vai dar uma olhadinha lá, para você se tornar, dar o primeiro passo para se tornar esse pai segundo o coração de Deus. E precisa de ter uma liderança. Pais precisa estar nessa posição, estar liderando. E eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente começar a nossa aula live. Não está sendo ao vivo, mas estou cumprindo a minha promessa. Vou fazer uma pergunta para você. Você já pediu perdão para o seu filho hoje? Você já pediu perdão para ele hoje? Já pediu? Dia dos Pais, né? Vamos aqui então entrar no nosso primeiro tópico. O que é então confessar? Olha, se você for pegar no dicionário comum que tem, vai dizer que confessar é declarar, é falar, é revelar. Mas aqui na nossa primeira língua mátria, primeira língua da terra, sabe qual é a primeira língua da terra? O hebraico. Deus falava com Adão, o hebraico. Depois veio o aramaico, o grego, o latim. A Bíblia é escrita nessas línguas. Mas no grego, confessar quer dizer falar a verdade com humildade. A ideia é essa, falar a verdade, estar na verdade, mas com humildade. Fazendo assim, nós vamos nos tornar como Cristo, vamos estar semelhante a Cristo, como diz aqui em Filipenses 2,5, que fala assim, Filipenses 2,5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois, no versículo 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, confessar, quer dizer, falar a verdade em humildade. Esse é o conceito, a ideia no grego de confessar. É a base. Então, se nós confessamos, temos que confessar falando a verdade, quem nós somos como pais, seja ele ignorante, seja ele que não consegue compreender as coisas. Falar a verdade, eu sou isso aqui, eu sou esse pai aqui, que não consigo muitas vezes me controlar por ser sanguíneo, ser colérico, ou até mesmo ser muito analítico, não resolver as coisas, ser pacífico. Falar a verdade e ter essa humildade. Não, eu sou assim e preciso mudar, não posso ficar nessa situação, eu preciso mudar. Isso quer dizer, em grego, a ideia é essa, você falar a verdade em humildade. Mas, então, por que nós devemos, então, confessar? Por quê? Ora, porque eu poderia entrar aqui em grande detalhe, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Tá bom do jeito que tá? Para você tá bom? Se tá bom para você, então tá tudo certo. Se dessa maneira não mudar esse jeito de ser sanguíneo, colérico, ou a personalidade que seja, tá bom para você? É uma pergunta que eu faço. Bom, se tá bom para você, então tá tudo bem, né? Tudo bem para você e para o diabo também. Bom para você e para o diabo, porque o diabo quer que nós fiquemos nessa posição de não mudar, de não confessar, de não se transformar realmente em uma nova criatura. Mas não vai estar bom para sua família, para os seus filhos e principalmente para Deus.
Precisamos mudar. Provérbios declara que a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então faça essa reflexão, querido. Mude, como nós vimos no primeiro tópico, que é confessar. É estar na verdade com humildade, assim a gente vai conseguir ter o caráter de Cristo, como nós já falamos aqui em Filipenses 2, capítulo 2, do 5 ao 8. Ser humilde. E agora vamos para o tópico que é importante. Então, como podemos fazer isso, Evangelista Luiz? Como podemos, então, praticar essa confissão e mudar essa história e se tornar um pai segundo o coração de Deus, que é o propósito desse e-book, Pai segundo o coração de Deus. Então, eu vou pegar aqui, tirando do tópico do e-book, que é do dia 4, confessar para liderar, é disso que a live está falando, o tópico é esse, confessar para liderar. E aqui, no dia 4, no capítulo 4, que é o dia 4, confessar para liderar, tem algumas situações, então vamos ver algumas situações aqui. A primeira situação que ele fala para a gente poder praticar, como a gente vai conseguir assim confessar, a primeira situação, eu deixei até anotado aqui, é promessa não cumprida. O que é isso? Promessa não cumprida. Ora, todos nós fazemos promessa aos nossos filhos, certo? E devemos tomar muito cuidado com isso, porque imagine só, você fazer uma promessa para a criança não esquece. Eu lembro que uma vez eu fiz uma promessa, né? Estava passando na sorveteria com meu neto no carro, e eu falei, se você almoçar, Jasmine, se você almoçar, o vovô vai comprar aí um sorvete. Viemos, almoçamos, aquele momento, final de semana, em casa. Quando acabou o almoço, a primeira coisa que ela me pediu foi o quê? Vovô, cadê o sorvete? A criança não esquece. Então, muito cuidado na hora de fazer a promessa. Mas pode acontecer você fazer uma promessa para o seu filho e, de repente, acontecer algo. Por exemplo, você fez uma promessa de ir para o cinema com ele, ou no parque, ou seja, o lugar que seja, e, de repente, você saiu do trabalho e aí alguém bateu no seu carro. Aí acabou, né? Dependendo da situação, acabou. Então, você está no trabalho e aí o chefe fala, vai ter que ficar até mais tarde, ou vai ter que dobrar. Ou então você quer segurança, né? Quem já foi militar ou trabalha na área de segurança. Se o cara faltou ali o plantão, já era. Você chorou, como dizem aí. Você vai ter que dobrar, não tem jeito. Então, como fazer nessa situação? Como praticar isso, essa confissão? É chegar diante do filho, da criança, e falar, papai não pôde cumprir a promessa, mas amanhã a gente vai, ou no outro dia. É confessar. Chegar para a criança, para seu filho e falar, não deu para fazer, não é justificar, é simplesmente confessar, com humildade. Não deu, tá entendendo, filho? Mas pode achar que o nosso cinema, o nosso parque, o nosso passeio está garantido. No outro dia ou na outra semana nós vamos sem problema. É chegar e falar honestamente, como vimos no primeiro tópico. O que é confessar? É falar a verdade com humildade. E tem a situação 2 também, tem outra situação que está aqui no e-book, Pai segundo o coração de Deus. A segunda situação é a seguinte, que diz assim, a reação exagerada. Como é essa questão da reação exagerada? Todos nós já conhecemos ou praticamos em algum momento. Imagine, estamos na mesa do almoço, no jantar que seja, em família, e aí os filhos, né, alguns filhos, dependendo da idade, são arteiros, são muito brincalhões. Aí faz aquela brincadeira, brincando com a comida, aí com o refrigerante, de repente derrama todo o refrigerante ali naquela salada, ou naquele prato principal, naquela lasanha, enfim. Ou então, em alguma situação, você está lavando o carro e o filho vai, rabisca desenhando aquela assinatura na lataria do carro, você acabou de pintar o carro, ou de repente você acabou de pintar a casa e o filho vai e rabisca tudo, faz aquela arte dele. E aí, desproporcionalmente, temos aquela reação, como diz aqui essa primeira situação, uma reação exagerada. Como então fazer nesse momento? É muito simples. Como diz aqui o e-book, Pai segundo o coração de Deus, a gente precisa simplesmente, nesse momento, chegar diante dele, diante do filho, claro, depois da situação, depois de passado, no dia seguinte que seja, e falar, filho, olha só, papai errou, papai não deveria, de repente, na frente dos coleguinhas, te humilhar, dependendo da idade, ou então falar, papai exagerou nisso, papai não deveria fazer assim, papai estava de cabeça quente. Expor o coração para ele. E outro detalhe,
É você, como falou no primeiro tópico, falar a verdade com humildade. Não é racionalizar o erro. É fazer que nem Adão, não. Não, a culpa foi da Eva. O papai fez isso porque bateram no carro do papai, o chefe fazer, ó, a culpa foi da Eva. Não é racionalizar o erro. É falar simplesmente, ó, me perdoe, filho ou filha. Papai errou, não foi exagerado. Não deveria ter falado com você daquela maneira ou na frente dos teus amigos. Me perdoa, papai. Eu sei que papai já fez a primeira vez, papai vai errar outras vezes, mas eu quero te pedir perdão. Me ajuda, eu estou procurando melhorar, eu vou melhorar, mas me ajuda. Não é você simplesmente se justificar, falar, não, eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Não, é simplesmente falar a verdade, sabendo quem você é, a pessoa que você é, o temperamento que você tem, e falar, ó, me perdoa, estou melhorando, ajuda o papai a melhorar. Não é simplesmente falar a culpa foi da Eva, racionalizar o erro. Não. E isso, de forma alguma, vai enfraquecer a nossa liderança. O tópico desse e-book, Pai Segundo o Coração, Confessar para Liderar, do e-book Pai Segundo o Coração de Deus, esse tópico fala isso. Confessar para liderar. Não vai te tornar a sua liderança frágil. Muito pelo contrário. Vai tirar esse gap, né? Muito pelo contrário, vai tirar esse gap que os filhos têm em relação a nós, de ser aquele super pai, vai mostrar a nossa vulnerabilidade, que nós erramos. Todos nós temos a nossa criptonita. Lembra do super-homem? Ele não tinha a criptonita dele? Sim, nós temos. Temos nossas dificuldades no dia a dia, seja com o patrão, seja com o nosso próprio trabalho, os desafios que temos. Isso vai mostrar para ele e vai fortalecer o caráter dele, criando valores, dizendo que, apesar dos erros que nós cometemos, mas nós entendemos nossos erros e não jogamos para debaixo dos panos. Vamos consertar os nossos erros e não justificá-los, racionalizá-los, ou ser orgulhosos de falar, não, eu sou assim, eu nasci assim e vai ser dessa maneira. Não. Precisamos mostrar para ele a partir dessa nossa vulnerabilidade e vai trazer uma liderança com certeza forte e não fraca. Lembra de Jesus? Jesus era um grande líder, mas foi servir os discípulos, lavando os pés deles. Jesus é um grande exemplo. Então, esse é o como que nós precisamos entender. Ser vulnerável, verdadeiros e humildes. E agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Uma pergunta para cada um de vocês. Você acha difícil pedir perdão? Eu sei que não está no ao vivo porque era para ser sexta-feira, mas você acha difícil pedir perdão? Escreve aqui no chat agora. Sim ou não? Você acha difícil pedir perdão? Escreve no chat, sim ou não. Escreve aí, estou dando tempo para você. Acha difícil pedir perdão? Agora também eu tenho uma dinâmica para os senhores. Pai segundo o coração de Deus. Estou profetizando. Você é um pai segundo o coração de Deus. Tem uma dinâmica para você. E a dinâmica é o seguinte, você vai completar a frase, certo? A frase é, se hoje eu tivesse que pedir perdão para o meu filho, o que seria? Pontinho, pontinho, pontinho. Vou repetir. Se hoje tivesse que pedir perdão para meu filho, para minha filha, o que seria? Pelo que eu pediria perdão? Pontinho, pontinho, pontinho. Escreve também agora no chat. Escreve. Não é nem mais uma aula live, é um workshop, mini workshop. Escreve aí o que seria pontinho, pontinho. No livro de Tiago, é muito interessante que fala que nós devemos confessar. O tópico, né, dessa aula live, né, do segundo, aqui o nosso e-book, né, Pai Segundo o Coração de Devocional, Pai Segundo o Coração de Deus, o tópico 4 fala sobre isso, né, confessar. E Tiago ele fala, confessar uns aos outros para que seja curado. 1 João também, no versículo, primeiro capítulo, na primeira epístola de João, no versículo 9, fala, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para perdoar e justo para nos purificar de toda a injustiça. Olha só que quão poderoso e importante a confissão nós confessarmos. E é claro, se você não se sentir à vontade nesse momento para colocar no chat o que seria, então você coloca assim, seria pontinho, pontinho, pontinho. Aqui não é para constranger ou expor ninguém. Eu sei que não é um momento fácil esse quarto dia do e-book Pai Segundo o Coração de Deus. É uma coisa muito séria e particular. Mas você coloca no chat porque se confessarmos
Os homens nós somos curados, mas se confessarmos para Deus, nós somos perdoados, Ele nos purifica de toda a injustiça. Mas é importante confessar. Então coloca assim, seria, pontinho, pontinho, pontinho. Coloca aqui no chat, estou aguardando vocês colocar. Já colocou? Colocou aí no chat? Então esse é o primeiro passo para ser um pai segundo o coração de Deus. Não desista da sua família, dos seus filhos, é a herança, é o presente do Senhor. E agora também eu tenho um desafio. Eu falei isso, não é uma live, é uma aula live. Não, nem mais é uma aula live, agora é um mini workshop nesse Dia dos Pais. Amém? Eu tenho um desafio para você. E o desafio é o seguinte: que você hoje, de tudo que você ouviu aqui, Deus Espírito Santo já falou com você, hoje, peça perdão para o seu filho, por algo. O desafio é você pedir perdão para o seu filho por algo. Ah, mas eu não tenho que pedir perdão, sou muito bem com a minha família, graças a Deus, está na bênção. Então, glória a Deus, maravilha. Mas sempre tem algo que você fez, nós fazemos, que nós lembramos. Lembra que o pecado seja por pensamento, por palavra e até mesmo por algo que nós não esquecemos que fazemos. Lembra Davi? Perdoa até os pecados que eu cometi, que eu nem lembro que eu cometi. Então, ligue para ele hoje, manda mensagem. Se não der para fazer hoje, por essa luta interna, que é uma luta, faça amanhã, mas principalmente hoje, liga ou manda uma mensagem, me perdoa, filho, ou filha, independente da idade, tá? Me perdoa pelo que eu fiz, ou por que eu não fiz também, mas simplesmente peça perdão, isso vai ser libertador, e você vai voltar aqui e dar testemunho. Então, o desafio é esse, peça perdão para o seu filho por algo que você fez. O Espírito Santo vai te trazer a memória. Ou se você não lembra, mas simplesmente manda mensagem ou liga e fala com ele. Bom, nós vimos aqui muitas coisas boas nesse quarto dia do devocional Pai segundo o coração de Deus. Vimos o que é confessar, por que confessar. Eu acredito que você não quer ficar nessa fase de ser orgulhoso, de não confessar. Deus quer que você seja um pai segundo o coração deles. Nossos filhos, essa geração precisa de um pai com liderança. Liderar não pela imposição, mas ser humano, vulnerável, humanizado. E vimos como fazer isso nessas situações que nós vimos, que está no e-book Pai, no devocional Pai segundo o coração de Deus. E agora é só você praticar. Pratique isso que você vai ver o milagre na sua família, na sua casa, na relação com seus filhos. Eu estou falando isso não porque eu ouvi falar, mas que já aconteceu isso com a minha própria filha. Eu fui até ela e confessei os erros e tudo o que aconteceu. E o convite para você é esse desafio. E agora, para você que ficou até o final, tem um presente aqui no link aqui embaixo vai ter um e-book falando sobre como confessar, atividades práticas de como confessar esses erros, que é muito difícil, não é fácil. Esse presente é para você que ficou até o final. E também eu tenho um convite para você adquirir esse devocional Pai segundo o coração de Deus. São 5 dias de devocionais. Esse foi o quarto dia que nós falamos hoje nessa aula live, nesse mini workshop sobre confessar fortalece a liderança. Vimos alguns detalhes, mas tem muito mais coisas desse 4 dias que está aqui nesse e-book. Então você adquira, o link vai estar aqui na descrição aqui do vídeo ou na bio, mas vai estar aqui em algum lugar, e adquira. Seja um pai segundo o coração de Deus. É isso que o nosso Deus deseja, que nós sejamos esse pai segundo o coração de Deus. Desejo para você nesse Dia dos Pais um ótimo Dia dos Pais, que Deus te abençoe, paz e atitude.